Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Receba um abraço nosso aqui da Chácara Manaim e o nosso convite para que você abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, do 1 ao 11, João, capítulo 2. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr em primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. E pelo Teu Santo Espírito, Tu inspiraste esta palavra, a qual foi escrita palavra por palavra, conforme a Tua direção. Nós cremos na Tua palavra. Cremos que este episódio aconteceu exatamente como está escrito. E aconteceu com uma finalidade bendita no teu coração, que corresponde ao teu grande amor para com todas as pessoas. Que nesta hora, Pai, esta finalidade tua seja alcançada e cada um creia no Senhor Jesus. Muito obrigada por este relato tão impressionante, tão simples por um lado, tão tremendo por outro lado. Nós te agradecemos e abençoamos em Teu nome, Senhor Jesus, a cada um em Teu nome para a Tua glória. Amém. Amém. O tema desta meditação é: aconteceu num casamento. Na época de Jesus, na Palestina, nos dias de Jesus, os casamentos eram celebrados. Primeiramente, era uma celebração entre 2 famílias que davam os seus filhos em casamento. E essas 2 famílias, então, celebravam esse acontecimento de uma forma muito especial. Às vezes, a celebração durava uma semana, 7 dias. E o hospedeiro, as famílias que estavam hospedando essa celebração, se responsabilizavam pela alimentação, pela hospedagem dos seus convidados. Era uma festa linda. E houve um casamento. 3 dias depois, como diz aqui no texto, 3 dias depois do quê? De Jesus ter convidado, chamado os seus primeiros discípulos. Um deles era Natanael. Um foi levando o outro e Jesus já tinha ali alguns discípulos. 3 dias depois desse acontecimento, ele foi para um casamento convidado. A sua mãe, Maria, estava lá, era convidada. Há alguns estudiosos que até dizem que talvez fossem aparentados da família terrena de Jesus Cristo,
Mas o fato é que Maria estava lá e o verso 2 diz: Jesus também foi convidado. Então o convite foi endereçado não somente a Maria, mas Jesus foi convidado e os seus discípulos também. E ele foi, aceitou o convite e foi a esse casamento. E o que aconteceu neste casamento? Em primeiro lugar, aconteceu um grande problema. O vinho acabou. O vinho, nesse tempo de Jesus, nos tempos bíblicos, ele era parte essencial da alimentação. Não é que o vinho fosse a bebida que todo mundo ia beber, ia ficar embriagado, não é isso. O vinho fazia parte daquela mesa que seria posta ali diariamente, não poderia faltar o vinho. E eles se preveniam muito antes, dadas as dificuldades e as circunstâncias da época, eles já faziam o seu vinho, já se preveniam para ter o vinho, para juntamente com os animais que eles iriam sacrificar para poder ter a carne e tudo mais, fosse servido aos convidados. E o vinho, então, fazia parte da mesa. Nós vemos isso desde Gênesis, capítulo 14, verso 18, está lá comprovação disto que eu estou dizendo. Deuteronômio, capítulo 14, verso 26, Neemias 5, 18 e outros textos mais que embasam isto, o vinho como parte. De forma alguma se estimulava a embriaguez, de modo algum. Pelo contrário, em Provérbios e em outros tantos textos, inclusive em textos do Novo Testamento, nós encontramos alertas, avisos fortes de que não devemos, de modo algum, agir de maneira intemperante, ou seja, desequilibrada, fazer mau uso das dádivas que Deus nos dá. E uma das dádivas era o vinho, que trazia também alegria. Era uma outra coisa que o vinho simbolizava, a alegria de estar juntos, dentro daquele espírito de temperança, na justa medida. Então, um grande problema, acabou o vinho. Isso se constituía numa vergonha para os hospedeiros, algo imprevisto, algo que deu errado. Talvez houvesse mais convidados do que eles imaginavam, mas não se sabe por quê, mas o vinho acabou em meio à festa. Um grande problema. O que aconteceu mais nesse casamento? Em segundo lugar, uma solução excepcional. O vinho surgiu. Primeiro grande problema, o vinho acabou. Agora, uma solução inusitada, inesperada, excepcional. O vinho apareceu. De onde esse vinho apareceu? Então, aqui no verso 3, você vê a atitude de Maria. Por isso até que alguns acham que Maria era parte daquela família, eles eram parentes, talvez, né? Isso não traz nenhum acréscimo nem diminuição. Verso 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Parecia aqui que ela fazia parte desse grupo de hospedeiros, porque ela estava atenta, alerta. Ela percebeu que a coisa importante da mesa tinha acabado. Como é que eles iam continuar a servir as mesas, a recepcionar bem nos dias que restavam daquela celebração, se não tinha o vinho? O símbolo da alegria, da hospitalidade, das boas-vindas. Talvez nós, brasileiros, se recebêssemos alguém em casa e não tivéssemos cafezinho para oferecer, a gente ficaria um pouco constrangido, porque o cafezinho faz parte da nossa cultura como boas-vindas. Você é bem-vindo na minha casa. Tome um cafezinho comigo. Então, o chimarrão para os gaúchos. Ali o vinho era altamente significativo para eles. O problema, a solução vem do momento em que alguém detecta o problema e leva a pessoa certa.
Ela foi a Jesus. Ela não foi falar com o noivo, com o pai do noivo, ou com os familiares da noiva, ou com o mestre-sala, ou o cerimonialista que estava ali ordenando todas aquelas, o serviço das mesas. Havia uma figura dessas, já nós vamos encontrar com ele aqui no texto. Ela não foi a ele, né, para dar essa informação. Ela foi a Jesus. Ela levou essa questão a Jesus. Eles não têm mais vinho. E aí a resposta de Jesus, de forma alguma é uma resposta indelicada, como alguns pensam. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A palavra mulher na Bíblia é um tratamento extremamente respeitoso, equivale muito mais à senhora dos nossos dias. Ali, como que findava aquela relação de mãe e filho, para iniciar a relação de Senhor e Salvador para com ela, assim como é para com todos os que creem nele. Como mãe, ela iria sofrer extremamente, e sofreu. Mas agora ela estava vendo não seu filho, mas alguém que poderia solucionar aquele problema. Mulher, a mesma palavra que Jesus dirige, a mesma forma como Jesus fala com ela, quando ele estava na cruz, recomendando a João que cuidasse dela e recomendando a ela que de agora em diante aquele era o seu filho. A mesma palavra que Jesus diz quando ressurreto a Maria Madalena: mulher, por que choras? Um tratamento delicado, respeitoso, honroso. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, a minha agenda não vai acontecer segundo o seu critério. Eu não vou agir no momento em que você acha e como você acha que eu deva agir. Mas eu tenho uma agenda celestial. Não é a minha hora. E todas as vezes que Jesus fala dessa hora, minha hora, não é a minha hora, chegou a hora e o poder das trevas, ele está se referindo à cruz. Ele está olhando para o motivo para o qual ele veio, o objetivo para o qual ele veio, morrer na cruz. Não é chegada a minha hora. Não é o momento da minha manifestação como Messias, como aquele que veio para libertar. Então, Jesus estava tirando de sobre ela uma postura que nem era dela. Deus tem o tempo de agir, que não é o nosso. Deus tem o modo de agir, que não é o nosso. Ele quer que nós aprendamos a descansar nele. Não atribuir a nós, não reclamar a nós pesos que não nos pertencem, posturas que não nos pertencem, fardos que não podemos carregar. A hora é dele, o meio é dele, o método, a maneira, tudo é dele. E ele, com delicadeza, tira de sobre ela a responsabilidade de resolver uma coisa irresolvível. Como é que ia resolver a falta do vinho? Como? Não havia nenhum lugar onde pudesse ser comprado, um supermercado. Não sabemos as condições financeiras dessa família. Não sabemos se por acaso eles reuniram tudo que tinham e prepararam aquela quantidade de vinho e de alimentos. Como resolver esse problema? Um ser humano não poderia, mas ela levou àquele que poderia, dentro daquele momento dele, da maneira dele. E aí vem então a solução, o milagre. Olha o verso 4. Além de Maria levar o problema a quem poderia resolver, ela teve uma atitude, a atitude correta.
Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Verso 5, então ela falou aos serventes. Então, imediatamente, ela entendeu e falou para os serventes, façam tudo o que ele disser a vocês. Atitude certa de quem sabia que aquelas palavras que Jesus tinha dito a ela jamais foram indelicadas ou indevidas ou desrespeitosas. Absolutamente. Ela não entendeu dessa maneira. Tanto é que se posicionou de maneira correta. Façam tudo o que ele disser. Ele vai dizer o quê? Ela não sabia, não tinha a menor ideia, certamente. O que ele vai fazer? Ele vai ordenar a vocês. Obedeçam. E aí estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. 6 potes de pedra, pesados, né? Obviamente. E esses 6 potes, obviamente, estavam vazios, porque foram cheios logo depois. Há uma discordância aí na capacidade desses potes, mas isso também não altera o teor do milagre, o conteúdo do fato importante aqui. Alguns dizem que as 6 talhas comportavam cerca de 500 litros ou 600 litros, que cada uma comportava 80 ou às vezes até 40, alguns dizem. Enfim, eram muitos litros. Metreta era uma medida para líquidos de origem grega, utilizada comumente entre eles. Então aquelas talhas de pedra comportavam, quem sabe, 500 litros. Vamos deixar aí no meio. Era muita água. E Jesus manda aos serventes que encham aquelas talhas de água. Talvez eles pudessem dizer, não é água que está faltando, Senhor, é vinho. Aquela ordem não fazia sentido do aspecto humano. Aos olhos humanos, aquela ordem era absurda. Encham as talhas de água. E o texto diz, e eles as encheram totalmente. Simples. O que se faz com uma ordem? Não se discute a ordem. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos uma pessoa obediente discutindo ordem. E isto não vai mudar nunca. Pode o pós-modernismo trazer 1001 interpretações novas à vontade. A verdade bíblica não muda. Uma ordem de Deus é uma ordem. Ponto final. Você tem 2 atitudes em relação a ela. Ou obedece ou desobedece. E nós temos a liberdade de desobedecer, mas misericórdia, nós queremos obedecer. E a obediência não comporta a discussão da ordem. Se nós discutirmos com Deus, já estamos, se questionarmos a ordem de Deus, já estamos em desobediência. É porque aquela ordem está mexendo com o nosso ego e nós não aceitamos. A ordem que aqueles homens receberam era absurda. Encha de água, mas é vinho que está faltando. Ninguém falou nada, o texto diz, e eles as encheram totalmente. Aí vem a segunda ordem, que é mais estranha ainda. Tirem e levem ao mestre-sala. Tira um pouco agora. Lembre-se que as talhas eram de pedra. Obviamente que eles não pegaram as 6 talhas, levaram lá. Impossível. Tira um pouco. Tem uma tradução que diz exatamente assim, algumas traduções. Tira um pouco e leva. O que aconteceu naquela hora? Será que o vaso que eles usaram para tirar um pouco era transparente, que dava para ver, que já se transformou, estava em transformação, transformou enquanto eles estavam indo? Não diz, o texto não diz nada disso. Não precisamos também especular isso, de forma alguma. O fato é que eles pegaram um pouco, levaram lá. Isto é obediência. Isto é acatar a ordem do Senhor Jesus, tal como ela foi falada. Ele mandou. Se alguma coisa der errado, o problema vai ser dele que mandou. Não,
de quem está simplesmente obedecendo. Eles encheram aquela vasilha, levaram para o mestre-sala. E o mestre-sala, que era o responsável pela festa, pelo andamento da festa, o chefe, digamos, né? Ele experimentou aquele vinho, imediatamente chamou o noivo e pediu satisfação. Como que é isso? Todo mundo dá o vinho melhor no começo da festa, depois que todo mundo já experimentou o bom vinho, já está todo mundo satisfeito, aí vem um vinho de qualidade inferior e você agiu de modo inverso, você guardou o bom vinho até agora. Aquele que você serviu era inferior, olha esse aqui. Ele não sabia de onde tinha vindo, os serventes sabiam, era água. Jesus quebra totalmente as leis do natural. Ele não precisou de uvas para fazer imediatamente às pressas um vinho. Ele não fez nenhum alarde. Atenção todos, eu vou resolver esse problema. Nada. Na sua autoridade de Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, Criador da natureza, Criador de cada fruta, Criador do ser humano, Criador, nosso Criador, com a autoridade de dono absoluto, Senhor único, ele simplesmente age. E a água que ele fez já não era mais H2O, era outra coisa, era o fruto da vide. Quando isso aconteceu? Sabemos que é pela sua palavra, aconteceu. A água se transformou em vinho. Resultado, o melhor vinho. Pode ser que você esteja recebendo uma ordem na sua vida agora mesmo, que segundo os seus critérios não faz o menor sentido. Encha os potes de água. Encha os potes de água. Ponto. O que vai acontecer? Não sei. Sei. O propósito de Deus vai acontecer. O milagre vai acontecer. Milagre não se explica. Crê-se nele. A gente crê. A gente não explica como se fosse uma fórmula matemática. O que mais aconteceu nesse casamento? Um grande problema, o vinho acabou, uma solução excepcional, o vinho apareceu. E o resultado? Um significado profundo é a terceira coisa que acontece. Vamos um pouquinho mais além do milagre em si. Há uma palavra neste texto que está implícita, ela não está aqui explícita, não está escrito aqui a palavra transformação, mas ela está aqui, nesse milagre que Jesus fez. Muitos conhecem esse milagre como a transformação da água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Então, a palavra transformação está aqui, neste texto. O que é transformação? É a alteração da forma, é uma mudança da natureza de alguma coisa. É uma palavra forte, profunda. Há uma outra palavra aqui, no verso 11, essa está claramente aqui. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Aqui não está o primeiro milagre, ele fez o primeiro milagre. Está, embora tenha sido um milagre, claro que foi, mas está a palavra sinal. No original, essa palavra significa exatamente isto. É uma coisa que aponta para algo. Você está andando, trafegando por uma via e tem um sinal lá escrito pare. É um sinal de trânsito. Nós sabemos que os sinais de trânsito, quando eles são obedecidos, eles trazem uma ordem no trânsito.
e eliminam os acidentes. Os sinais apontam para algo, para um perigo, para um sinal de pista sinuosa, está lá apontando que o motorista deve ter cuidado, usar o freio, ir com atenção, porque vai encarar curvas. Os sinais apontam para alguma coisa. E esta palavra, sinal, acontece 77 vezes no Novo Testamento. E no Evangelho de João ele usa muitas vezes esta palavra, sinal. Jesus deu um sinal ali, transformando a água em vinho. Sinal de quê? Sinal de que tem uma riqueza tremenda nesta palavra, sinal. Sinal de quê? Sinal da glória dele. Chegou a glória, está chegando a glória. Lembra-se que lá no Jardim do Éden, o homem perdeu a glória de Deus. Nós, seres humanos, no nosso primeiro pai, nós perdemos a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, sem a glória de Deus estão. Perdemos a presença de Deus. Aqui Deus está chegando com o seu reino para nos buscar e para restaurar aquilo que nós tínhamos perdido. Manifestou a sua glória com este sinal, com este primeiro sinal. Quem poderia fazer de água transformar em vinho num momento? Quem poderia? Maria não poderia, os noivos não poderiam, os donos da festa, os pais, não poderiam, o mestre-sala, o cerimonialista não poderia, ninguém poderia. Jesus pode e ele fez. Só ele poderia e ele fez. Manifestou a sua glória. E o que mais aconteceu? Os seus discípulos creram nele. Qual é a finalidade de um sinal da parte de Jesus? Para que a gente creia nele. Este Evangelho de João finaliza de uma maneira tremenda. No capítulo 20, verso 30 e verso 31, acompanhe a leitura. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Por que que as pessoas não têm vida? Existem, mas não têm vida. Quantos? Por quê? Estão desesperados, vazios, buscando alguma coisa para preencher a sua existência tão triste, tão enfadonha, tão rotineira. Por quê? Porque não creem em Jesus Cristo. No momento em que alguém crê em Jesus Cristo, tem a vida. E estes sinais, a Bíblia está cheia deles, foram escritos para que a pessoa creia em Jesus. E crendo, ela passa a ter vida. Aqueles serventes ali creram na palavra de Jesus. Senão eles diriam, encher de água, vamos pagar um mico aqui, levar água lá, servir água, acabou o vinho, então tomem água. Eles creram, encham essas vasilhas de água, encheram. Agora tira um pouco, leva lá para o mestre das cerimônias experimentar. Fizeram. Fé, crer no Senhor e o milagre acontece. Aconteceu num casamento e pode acontecer na sua vida. Hoje, como está a sua vida? Em qual mundo você está vivendo? Mundinho seu, fechadinho, suas ideias, seus sonhos, seus pensamentos, sua maneira de entender, interpretar as coisas, fechadinho ali, sem perspectiva, sem razão de ser, sem alegria, sem esperança. Precisa de um sinal de Jesus. Precisa de um milagre de Jesus. Jesus está aqui para transformar este quadro triste, sem vida,
essa mesmice, todo dia a mesma coisa, nenhuma expectativa, nenhuma alegria, nenhuma esperança, transformar tudo isto numa vida verdadeiramente, vida abundante, com alegria, com esperança, em meio a quaisquer circunstância, mesmo em meio a estas que nós estamos vivendo hoje no mundo, que não é só uma realidade brasileira, mas uma realidade mundial. Este mundo em conflito, em angústia, em tristeza, que não oferece resposta satisfatória a ninguém. Este é o nosso tempo, este é o nosso lugar. Mas neste momento, neste lugar, neste tempo, está aqui tão presente quanto ele estava naquele casamento, porque fora convidado, está aqui Jesus Cristo, o Senhor absoluto de todas as coisas. E se você crer, de maneira simples como creram aqueles serventes naquele dia, o milagre vai acontecer na sua vida. A transformação acontecerá na sua vida. Ele deu um sinal. Ele pode transformar a água em vinho, ele pode transformar uma vida azeda, triste, sem graça, em uma vida plena, porque ele pode dar essa vida. É ele quem tem esta vida, é ele quem é a vida. Vamos orar? Gostaria de entregar o seu coração para Jesus e dizer: sim, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação e eu creio que tu podes. Senhor, eu creio, Senhor, que neste momento o teu Espírito Santo está trabalhando em muitos corações e está gerando o desejo de passar por essa transformação. E o Senhor está aqui, tanto quanto estavas naquele casamento, aquele dia, em que o Senhor fez o teu primeiro sinal para mostrar a tua glória, para que as pessoas crescem em ti. Agora, Senhor, há alguém crendo em ti. Recebe esta vida nesse momento. Opera a transformação, Senhor. A transformação que só tu podes fazer. Ninguém, nada, nenhuma instituição, nenhum governo, nenhuma ideologia, nada pode operar essa transformação. Só Jesus. Opera, Senhor Jesus. Nós te entregamos aquilo que é teu. Toda honra, toda glória nós damos a ti, não a outro. E te louvamos, te agradecemos porque o Senhor quer nos transformar. Transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Um forte abraço.